Deixa eu ver, não tá. Agora foi. Então, bem-vindos, pessoal. Bem-vindos também a quem escuta depois a aula. A gente não está vendo presencialmente, mas é uma alegria muito grande compartilhar, tanto agora quanto depois, quando posto essa aula. Fico muito feliz que eu tenha esse pessoal que também tem esse mesmo desejo, essa vontade de se conhecer a si mesmo e de evoluir e de responder a si essa pergunta que o curso tem por objetivo de nos encaminhar, que é responder quem que eu sou. E hoje nós temos um estudo muito interessante, que é a pergunta 24, se existe reencarnação? E para iniciá-lo, eu convido vocês, como eu sempre faço, da gente se concentrar por um minuto na nossa meta para essa hora de estudo. O que nós queremos aqui? Então a gente fecha os olhos, a quem quiser fechar os olhos, não é preciso, mas a gente se concentra e estabelece a meta que o que nós queremos aqui nessa hora é que o Espírito Santo venha a falar conosco, que seja ele o nosso guia, que ele se revele através desse estudo e que ele traga a nós aquilo que ele sabe que nós estamos prontos a receber. Então, com essa declaração colocada em nossos pensamentos, é isso que vai nortear o nosso estudo e, com certeza, aquilo que for para nosso aprendizado, para nosso crescimento, o Espírito Santo sabe como colocar. Ele sabe como clarear essa linguagem ou esse conhecimento numa linguagem que cada um conhece. Nesse sentido, eu falo aqui, mas o Espírito Santo está falando a cada um de vocês de uma forma diferente. Como diferente? Dando a ideia própria em cima da aprendizagem. E isso que é maravilhoso. E isso nos torna, então, todos uns pelo Espírito Santo. Que na forma, no falar, não somos diferentes, mas no entendimento, como o Espírito Santo de vocês é o meu e existe um só, então todos temos isso em comum, por isso que nós somos todos um. Falando restritamente do nosso assunto de hoje, como eu já coloquei antes, eu gosto desse tema reencarnação, porque ele me faz lembrar que quando eu comecei o curso, ou quando eu soube do livro, eu vi assim que essa colocação aqui era quase que uma divisora de águas entre quem ia seguir o curso ou não, na época, entre as pessoas que eu conhecia. Porque as pessoas, ninguém sabia o que era o certo livro, pegavam um livro, folheavam um índice, vinham a pergunta e a primeira pergunta que chamava a atenção que iam era nessa aqui. E o que é a reencarnação? Aí eu, como formação evangélica luterana, claro que daí não estava no meu programa acreditar em reencarnação, e Jesus diz aqui de cara que não existe, eu amei, eu continuei no curso. Mas eu conheci diversas outras pessoas que tinham buscas e conhecimentos esotéricos assim muito mais aprofundados que eu, que rejeitaram esse livro de cara ao ler essa questão. Ao abrir essa pergunta, eles disseram, não, esse aqui já está mentindo de cara, está dizendo que não tem reencarnação, então ele está mentindo. E hoje eu tenho uma posição totalmente diferente. Nem eu estava certa, nem as pessoas. E hoje eu tenho uma colocação tão mais aberta em relação a isso. E isso eu quero comentar aqui durante o texto, o quanto isso aqui me fez abrir horizontes e fazer a mente ficar mais abstrata, mais abrangente, mais inclusiva para toda a filiação. Então, isso aqui, embora aparentemente quem queira buscar polêmica aqui busca, eu vejo aqui uma colocação maravilhosa, um ensinamento maravilhoso e que ajuda muito a nós
nos reconhecermos como quem somos. Só quis colocar essa introdução, porque depois, de repente, eu falo de novo da minha experiência, alguma coisa. E vou começar, então, a leitura propriamente dita, a leitura comentada. E ela inicia, como eu já falei, que Jesus responde a essa questão e ele diz: em última instância, a reencarnação é impossível. Então aqui ele é direto, cortou de cara aquelas pessoas que vêm de uma linha mais espírita, cortou de cara, não existe reencarnação. Mas por que ele está afirmando isso? E ele diz: não há passado ou futuro, e a ideia de nascimento em um corpo não tem significado nenhuma e nem muitas vezes. E aqui, pronto, se foi também a ideia daquele que defende que a reencarnação não existe, mas que ele existe. Porque o que o curso está dizendo é que não existe nenhuma. Então, não é que existe uma vida no corpo. Não existe nenhuma. Se não existe nenhuma, então também não tem reencarnação. Então, por que o curso consegue afirmar, então, que não existe nenhuma vida? Porque a vida, como o curso determina, como ele ensina na metafísica, a vida ela é um atributo da própria vida de Deus. Ela ainda precisa preservar as mesmas características de Deus, porque ela é uma extensão da vida de Deus. E Deus é ilimitado. Deus não pode se fechar dentro de uma forma. Então, Deus não pode ficar enclausurado dentro de um corpo ou limitado dentro de um corpo. E o que nós consideramos como vida na nossa experiência aqui na Terra é de que nós somos um corpo. Nós somos limitados pelo que o corpo nos permite experienciar. Então, a gente só tem o reconhecimento do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem, a gente sente o que o tato mostra, e isso é apenas uma experiência que a nossa mente projetou que assim fosse. O ego fez então um corpo para nos dar uma identidade com a nossa concordância, porque nós que projetamos o ego, e é isso que o ego vem a dizer que é vida. E essa é uma vida, então, ele considera, então, para alguns que ela é dentro de um corpo e outras linhas que acreditam, então, em sucessões de corpo. Mas isso vem aqui mais adiante. A reencarnação, então, não pode ser verdadeira em nenhum sentido real. Então, se não tem significado em nenhum corpo, então, na verdade, o espírito nunca reencarna num corpo. É uma projeção da nossa experiência que fica limitada, mas o espírito continua eterno e ilimitado, tal como ele foi criado. E nossa única pergunta deve ser: esse conceito é útil? Então, a reencarnação e o propósito de nós acreditar nisso, isso nos faz bem? Isso é útil? Então, este é o único ponto que faz sentido para o curso. A utilidade que tem o conceito. Olha como ele diz, não é a realidade nem a negação. É um conceito que a nossa mente aceita e nós experimentamos. E isso, é claro, depende da finalidade para a qual ele é usado. E ele continua: se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna na vida, de fato ele é útil. Então, quem acredita em reencarnação e sabe que a vida não inicia com o nascimento e nem termina com a morte, isso não é a vida, nesse sentido, então, é muito útil a ideia de que vai voltar em outros corpos. Qualquer outra pergunta a esse respeito qualquer outra pergunta a respeito é realmente útil para iluminar o caminho? Então, se nos ajudar a ensinar, a nos liberar da nossa culpa através do perdão, porque acreditamos que na reencarnação, então ela é útil. E aqui ele fala tanto na reencarnação de uma vez ou mais vezes.
tanto da encarnação quanto da reencarnação. Se a ideia é útil, tudo bem. Como muitas outras crenças, essa pode ser usada de forma equivocada e amarga. Aqui está, então, o cuidado que Jesus tem em nos alertar sobre nós termos uma mente fechada em relação a essa questão. Na melhor das hipóteses, quando nós temos uma mente fechada, tanto na encarnação como na reencarnação, tal uso equivocado traz preocupação e talvez orgulho pelo passado. Então, se eu for algum paranormal, descobrir uma vida passada e ver que hoje eu sou sofredora porque lá na outra vida eu aprontei para uma pessoa, então eu posso me sentir hoje culpada por isso. Ou então eu vou me sentir melhor que outra pessoa. Hoje eu sou vítima, mas hoje eu sou a perpetradora, mas eu descubro que em outra vida sou vítima, então eu estou me vingando. Então, enfim, né, ter orgulho do passado ou preocupação é a mesma coisa. E na pior das hipóteses, induz a inércia do presente. Eu me achar sem ter o que fazer agora porque eu sou vítima do meu passado. Então, esse é um pensamento muito perigoso quando se vai em busca de outras experiências de vidas atrás, de eu me sentir vítima lá naquela e achar que agora eu estou amarrada por isso e agora o meu presente tem que ser esse, porque lá no passado o meu futuro foi determinado assim. E me sentir aprisionada por isso. Então, isso pode acontecer na pior das hipóteses. E entre as duas, são possíveis muitos tipos de loucura. Jesus conhecendo-nos como ninguém. Ele sabe o quanto nós podemos nos perder dentro de esse pensamento de busca de reencarnação e perder o verdadeiro foco, que é nós nos lembrarmos de quem nós somos e não de quem o personagem do sonho foi. O personagem do sonho despertou, ele perde toda o seu existencialismo. Então não é nossa preocupação aqui. A reencarnação não deveria, em nenhuma circunstância, ser o problema com o qual se deve lidar agora. Então, aqui Jesus já está nos liberando e ele nos vai mostrar um outro caminho. Então, como driblar esses pensamentos insistentes do ego, que gosta de nos enganar com esses pensamentos, no sentido de, dentro do sonho são verdadeiros, mas eles não nos levam para fora do sonho. Então, nesse sentido, eles são enganadores. Então, se ela fosse responsável por alguma das dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, a sua tarefa ainda seria apenas a de escapar delas agora. Então, não importa se eu tenho uma paranormalidade e eu vejo uma vida passada minha e eu vejo que a minha doença de hoje é em decorrência de uma escolha errada que eu vi lá, ainda assim, mesmo que eu tivesse essa consciência ou esse dom, ainda assim a minha tarefa seria de escapar delas agora e não no passado. Eu só tenho o alcance do agora. Só existe o agora. Então, de qualquer maneira, o passado, ele só me perturba hoje se a minha mente não foi corrigida ainda daquilo que lá no passado me importunou. No texto tem uma frase que Jesus diz assim: a história não existiria se os mesmos erros do passado não estivessem sendo repetidos agora. Ou seja, eu não poderia me sentir mal agora por uma escolha feita lá em outra vida de forma errada se eu não tivesse o mesmo erro na minha mente, se minha mente não pensasse ainda da mesma forma lá do passado. O que isso significa? Que eu não perdoei, nem no passado e nem agora. Mas o perdão sempre é aplicável no agora. O perdão, ele desfaz o passado
e sem passado não existe futuro. Ele nos deixa no agora. Mas o perdão, e por isso que ele é uma dádiva do Espírito Santo. Não somos nós que fizemos, porque o perdão, ele desfaz agora aquela crença que me provocou aquilo no passado e que, portanto, estava tendo consequências no momento. Então, isso é o que importa, que o desfazer é agora. Se ele está mostrando os alicerces para uma vida futura, ainda assim pode trabalhar na sua salvação agora. Então, o trabalho que eu vi lá no passado e ele me joga para o futuro, ainda assim eu sempre tenho só o agora, mesmo para fazer aquilo que eu acredito no futuro. Para alguns pode haver conforto nesse conceito, né, no conceito da reencarnação. Então, realmente tem gente que se sente aliviada em descobrir por que ela se sente mal, e com esse alívio fica mais fácil para ela perdoar, porque faz sentido agora para ela. Então, se esse é o caso, se a pessoa se sente melhor quando ela descobre uma causa aparente lá no passado para perdoar agora, então é válido, e aí ela pratica o perdão. Então, isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo. Então, já a ideia, o conceito, a reencarnação já tem valor para essa pessoa. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. E aqui eu me encontro hoje nesse ponto. Eu estou fechada, assim, no sentido de abraço os que acreditam e os que não acreditam, porque eu vejo que a resposta está além, ela transcende tanto um conceito quanto o outro. Então, para mim, o meu conceito está totalmente livre hoje de acreditar tanto só na encarnação, como antes do curso eu acreditava, tanto quanto na reencarnação, que eu já não nego mais da nossa experiência, porque ambos têm validade. E eu me sinto assim muito liberta, muito livre, porque isso faz com que eu consiga abraçar ou me sentir una a todos os irmãos. Eu já não vejo mais agora um conflito entre os que acreditam num ou no outro conceito. Porque o nosso mundo aqui, aparentemente, pelo menos na minha experiência antes do curso, as grandes filosofias espirituais ou religiosas eram divididas entre os que acreditavam ou não na reencarnação. E hoje, então, eu me sinto una e abraço os dois. Porque eu vejo além, como ele diz, totalmente livre. Por isso que eu não tenho, assim, vontade nenhuma de debater um assunto desses com uma pessoa, a não ser descobrir a validade que tenha para levar ela a querer praticar o perdão. Se for válido, eu entro nessa da reencarnação. Se ela não acredita nisso, eu também concordo, porque o perdão tem que ser sempre agora, independente do que aconteceu ou do que vai acontecer. Por conseguinte, eu até vou repetir a frase para pegar o gancho aqui da continuação. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Por conseguinte, essa ideia não pode ser considerada essencial para o currículo. Então, ela é irrelevante, tanto faz. A única coisa que ele diz assim, há sempre algum risco em ver o presente em termos do passado. Isso para quem acredita em reencarnação. E sempre há algum bem em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. E vale também para a reencarnação. Então tem riscos e tem validades. E então está no propósito. E isso é tudo. Para os nossos propósitos, então, nós, estudantes do curso em Milagres, que seguimos, então, os mesmos ensinamentos que Jesus tem para ele,
Então, para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. E é isso que eu descrevi há pouco, e não por eu não querer tomar, porque no meu coração estou convencida que não há por que tomar uma posição quanto a essa questão, porque a realidade dela transcende essa questão. É uma pseudo-questão. Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela, como para aqueles que não acreditam. E isso me deu muita liberdade. Isso é uma maravilha. Se uma posição definida fosse exigida da parte dele, do professor de Deus, isso simplesmente limitaria a sua utilidade, bem como a sua própria capacidade de tomar decisões. Então, o curso não seria mais um curso abrangente do currículo universal, se ele defendesse um conceito ou outro. E esse curso trata de um currículo universal. A forma de apresentar, a linguagem de apresentar esse currículo universal, esta forma é bem específica, mas o conteúdo é universal. E como poderia ser universal se defendesse um conceito ou outro? Nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não seja aceitável para qualquer um, independentemente das suas crenças anteriores. Cada um tem que fazer face ao seu ego e isso é suficiente. Então, segue a partir daquilo onde ele está. E isso é suficiente. Não cabe à sabedoria acrescentar controvérsias sectárias à sua carga. Então, a sabedoria, quem é sábio, não vai colocar controvérsias que vão separar mais ainda. Isso é o anticurso. E nem haveria vantagem na aceitação prematura do curso, simplesmente porque ele advoga uma crença que a própria pessoa mantém há muito tempo. Então, como Jesus disse lá no início, não existe reencarnação, nenhuma nem duas vezes, e agora se eu acredito em reencarnação, agora eu não tenho mais como aprender esse curso? De jeito nenhum, como ele diz aqui. Então, não haveria nenhuma vantagem em não aceitar esse conceito na pessoa, porque isso é apenas uma ideia dentro do ego, e o curso ele trata do nosso tomador de decisões dentro da mente. E esse tomador de decisões, ele pode se identificar com um ou com outro. O Espírito Santo não vai ver encarnação nenhuma, mas o ego, ele sempre advoga ou encarnação ou reencarnação. É nisso que ele foi feito. Não se pode enfatizar o suficiente que o objetivo desse curso é uma reversão completa do pensamento. Então, aqui entra o tomador de decisões. O curso é mental. Jesus sabe que nós estávamos equivocados no nosso sistema de pensamento, que nós pegamos um professor que não estava nos ensinando liberdade, que não estava nos ensinando quem que nós somos, que é o ego, e o curso tem por meta nos levar a um outro professor, nos levar ao Espírito Santo, e ao nos aceitar o Espírito Santo, nós estaremos revertendo totalmente o nosso pensamento. E quando, afinal, isso tiver sido realizado, essa reversão de pensamento, temas tais como a validade da reencarnação vêm a ser sem significado. Porque quando nós soubermos quem que nós somos como espírito, não terá mais nenhuma validade se a gente um dia pensou que estava num corpo. Até lá, enquanto aprendizes, enquanto ainda estamos aqui, com o pé aqui e aprendendo o que é o nosso ser, então até lá, eles provavelmente serão apenas controvérsias. Então, um estudo focado em responder dentro do ego quem está certo é controvérsia.
O professor de Deus, portanto, será sábio evitando todas essas questões, pois tem muito o que ensinar e aprender a parte delas. Então, o estudo está muito além disso. Isso aqui é uma pecuinha tão pequena do ego que não interessa ao curso voltar atrás. Ele já está falando para a nossa mente e ele quer continuar daqui o curso. Ele tem que aprender, o professor de Deus, isso a gente já viu, ele tem muito a ensinar e aprender a parte delas, e ele tem que aprender, assim como a ensinar, que temas teóricos são apenas perda de tempo, desviando o tempo do propósito designado para ele. E aqui que está por que o ego adora temas polêmicos. O ego ama que a gente fique horas e horas debatendo quem tem razão nessa situação de encarnação e reencarnação. Por quê? Porque nós estamos perdendo tempo com essas teorias. Nós estamos deixando de saber quem que nós somos como uma mente de Deus, como um tomador de decisões que, junto com o Espírito Santo, que está na mente certa de cada um, que o nosso ser ainda está em Deus, isso continua lá no esquecimento quando a gente se perde nessas polêmicas. Então, é apenas considerado perda de tempo. No entanto, se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso lhe será dito. Então, o próprio Espírito Santo, como eu falei antes no perdão, às vezes, para determinadas pessoas, é mais útil elas saberem a causa de um mal-estar aparente aqui na forma física, em termos de passado, e o Espírito Santo sabe que se desta forma ela perdoará mais facilmente, ou ela entenderá que o perdão agora é mais conveniente ou mais fácil, então o próprio Espírito Santo vai levá-la a ter essa memória. E também lhe será dito como usar isso para perdoar agora. O que mais precisa ele saber? Ou seja, Espírito Santo no comando é tudo que nós precisamos. Isso nos basta e isso nos libera de qualquer polêmica ou de qualquer preocupação em termos de passado. Tanto passado recente, próximo, que estaria dentro dessa vida aqui, desse corpo, ou eventualmente algum outro passado. E até para ideias de medo futuro serve a mesma dinâmica. Isso quer dizer que o professor de Deus não deveria acreditar na reencarnação, nem discuti-la com outras pessoas que acreditam? A resposta é claro que não. Não é essa a questão. Não é que Jesus está nos proibindo de falar de reencarnação. Como ele continua, se ele acredita na reencarnação, seria um equívoco renunciar a essa crença, a não ser que o seu professor interno, o Espírito Santo, o aconselhasse. Novamente, o Espírito Santo sabe a quem é útil continuar acreditando. Se for de alguma maneira útil negar essa crença, ele será induzido a negar. Caso contrário, continue com ela. E isso é muito improvável, né? Do Espírito Santo interferir com a crença particular de cada um. Ele poderia ser avisado de que está usando a crença equivocadamente, de alguma forma que prejudique o seu progresso ou de seu aluno. Então, isso é tudo. Se essa crença é o quê? É uma crença. Toda crença, a palavra já diz, é crer, não é um fato, é uma ilusão. Então, essa crença, se ela prejudica o progresso do aluno, então, eventualmente, o Espírito Santo induz a largar essa crença. Caso contrário, o Espírito Santo usa tudo que o ego fez. E ele vai usar essa crença também para nos liberar da crença. Uma reinterpretação seria, então, recomendada porque é necessária.
Então o Espírito Santo simplesmente ele reinterpreta a ideia de reencarnação. Tudo nessa reinterpretação, tudo que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início e a morte não é o fim. Então, aqui está a grande a reinterpretação, a grande utilidade que o Espírito Santo faz da ideia de reencarnação. Ele ensina que Deus não nos fez uma vida quando a gente nasce dentro de um corpo e nem ceifa a nossa vida quando nós deixamos o corpo. Isso é um conceito realmente muito útil, porque começa a nos induzir que a vida é tão eterna quanto Deus, que ela não tem começo e não tem fim, e que nós somos vida. E quem acredita ou presencia ou experiencia a vida, ele não pode mais estar num conceito de morte. E quem ainda acredita num conceito morte é porque ele não está experienciando a vida. Tudo que tem que ser reconhecido, entretanto, isso eu já estou repetindo, é que o nascimento não foi início e a morte não é o fim. Contudo, nem mesmo esse tanto é exigido do iniciante. Nem isso é grande coisa para nós. Isso também não importa se acreditamos que a vida começou ou não no nascimento do corpo. Nem isso Jesus pede de nós. Basta que ele, o aluno, ele aceite a ideia de que o que sabe não é necessariamente tudo o que existe para se aprender. Aqui está uma mente aberta. Reconhecer que existe mais a aprender do que aquilo que eu sei. Esta é a utilidade de toda essa ideia aqui de que existe vida, então, antes e depois. Sua jornada teve início. Então, quem se abre no sentido de saber que aquilo que o ego disse para ele, que ele é uma vida dentro de um corpo, e ele se abre desse conceito, ele reconhece que existe mais do que isso, embora ele não saiba, o simples fato dele abrir, dizendo que existe algo a mais, isso já o coloca no início da jornada. A jornada já iniciou. Agora ele já está nas mãos do Espírito Santo. Quer esteja consciente ou não disso. O Espírito Santo, para atuar em nós, ele não precisa que a gente saiba dele. Apenas o nosso progresso é mais rápido quando a gente sabe, porque a gente ajuda mais ainda ao Espírito Santo nos ajudar. Quando a gente não está ciente dele, do Espírito Santo, dentro de nós, ele trabalha com o que é possível. Mas quando a gente fica ciente, a gente oferece mais. E aí o possível se torna maior. E aí o progresso é mais rápido. Então, este é o benefício. A ênfase desse curso permanece sempre a mesma. Por isso que o curso aqui ele não se contradiz em nada. É nesse momento que a salvação completa está sendo oferecida a ti e é nesse momento que podes aceitá-la. Este é um fato que todos que um dia despertarão, que já despertaram, têm uma profunda convicção. Só existe o momento do agora. Não existe passado nem futuro. Passado e futuro são uma projeção tanto quanto o tempo e o espaço também são projeções da mente. A mente, ela é atemporal, ela é anterior à ideia de espaço e de tempo. Ela é anterior à ideia de um Big Bang. E assim também é se o tempo então está dentro dessa projeção, então por isso que ele diz aqui, a salvação completa, ela está sendo oferecida agora. Então o único tempo fora do Big Bang, fora do espaço e do tempo, é o eterno e constante agora. Isso a nossa mente lógica, racional aqui, ela não consegue compreender. Mas os milagres, que são o resultado da mudança do nosso pensamento, testemunham que de alguma maneira dentro de nós isso faz sentido e nós aceitamos.
Então, quando a gente age a partir do momento do agora, que o ego desconhece, o agora do ego é um trampolim do passado para o futuro. Então, o ego nunca tem agora. Mas o Espírito Santo, por outro lado, só conhece agora. Então, aquilo que nós, dentro do ego, vimos como um acontecimento de alguma vida passada minha que está me afetando hoje, isso foi projetado da minha mente e a minha mente está no agora. Então, a projeção que ela está fazendo é nesse momento e o desfazer dela é nesse momento. E isso permite com que os milagres, que isso aqui é um curso em milagres, venham a ser o resultado desta mente corrigida. A correção da mente sobre um pensamento passado, então o perdão da mente sobre um pensamento passado sempre abre espaço para um milagre. Se esse milagre tem efeitos visíveis ou não aqui no comportamento, isso é outra história. Se eu me preocupasse com isso, isso é outro assunto, isso é outra questão que a gente já estudou. Se eu me preocupasse com os efeitos, eu novamente estaria dando errado a questão equivocada. Eu não estaria indo na causa, eu estaria preocupado com os efeitos. E não existem efeitos sem causa. Se eu quero os efeitos, eu preciso ir na causa. E a causa sempre está na mente, e a mente é atemporal, ela está fora do espaço e tempo. Continuando então aqui. Então a salvação ela é sempre oferecida agora. Essa ainda é a tua única responsabilidade. Então aceitar agora. Esta é a única responsabilidade que nós temos para com a expiação. Aceitar a expiação para nós mesmos. A única responsabilidade nossa. A expiação poderia ser equacionada com o escape total do passado e a total falta de interesse no futuro. Agora, isso aqui significa que se agora eu ainda estou preocupada em como que vai ser o meu dia de amanhã, se eu devo trabalhar para amanhã, se eu estou preocupada com isso, e eu leio isso aqui e eu me sinto culpada por ainda programar um futuro, eu estou fazendo então aqui uma confusão de níveis. Isso que ele acaba de colocar aqui, de que nós deveríamos contar com o escape total do passado e uma falta de interesse no futuro, Jesus está falando a nível mental, a nível de projeção. Claro que já uma vez identificados como pessoa, como identidade dentro da projeção, é óbvio que nós ainda temos que fazer escolhas aqui e nos programar. Então, no nível comportamental, no nível funcional aqui dentro enquanto eu estou equacionado com o corpo, é óbvio que eu ainda tenho responsabilidade para com o meu futuro. Eu não vou simplesmente largar tudo. Mas no nível mental, nos meus pensamentos de saber quem que eu sou, nesse sentido estou totalmente liberada de passado e de futuro. Sem preocupação nenhuma, porque eu ainda sou como Deus me criou. Ainda sou um ser em total unicidade com o Espírito de Deus. Para sempre guardado e protegido. Protegido não porque nem tenho que ataque, mas presente na alegria do pensamento de Deus. O céu está aqui, não há nenhum outro lugar. Então o céu é na mente. Então o céu é a nossa condição mental, não é um lugar comportamental, não é uma coisa física, é uma condição de paz. Por isso que o céu está aqui e não há nenhum lugar. E por isso que o céu é agora. Não existe um céu no futuro. Nunca existiu um céu no passado. Porque o céu é uma condição de consciência que é para sempre o eterno agora. Não há outro tempo. Então só existe o agora. Qualquer ensinamento que não induza a isso concerne aos professores de Deus.
Todas as crenças apontarão para isso se forem corretamente interpretadas. Então é isso que Jesus quer que a gente saiba, que a nossa condição do nosso ser é eterno e é agora. E nesse sentido, pode-se dizer que a sua verdade está na utilidade que tem. Então, voltando à reencarnação, qual é a utilidade que tem? Se tem a utilidade de nós nos permitirmos perdoar, porque isso não tem existência sobre o agora, porque o céu é agora, então está tudo bem em olhar de volta por um momento e praticar esse perdão. Então, essa é a utilidade. Ou se eu nasci dentro de um contexto onde me foi ensinado que a reencarnação é impossível, mas que a encarnação é a minha situação, tudo bem também, porque a utilidade é ainda descobrir que eu sou uma mente e que o céu é agora, e esta é a verdade sobre mim. Todas as crenças conduzem ao progresso, todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas. Então, Jesus honra tanto uma ideia como a outra devido à sua utilidade. Então, Jesus jamais vai arrancar ou querer que alguém largue da sua ideia simplesmente porque ele está afirmando. Mas o que ele faz é reinterpretar essa ideia, como ele fez aqui acima, reinterpretou como que sendo só o tempo de agora que existe. Este é o único critério que esse curso requer. Nada mais do que isso é necessário. Então, nós não precisamos saber ou buscar nada mais sobre isso que de certa forma é um tema tão polêmico dentro das filosofias ou dentro das espiritualidades do mundo. Então, a sua utilidade e a sua reinterpretação. E isso é tudo. E continuamos seguindo no que Jesus tem a nos ensinar do que é realmente o nosso ser. Porque nós ainda somos tal como Deus nos criou. A separação é impossível. Quem vivencia isso aceitou a expiação para si mesmo. Então, isto é o que Jesus tinha para nós sobre a reencarnação. E nós temos agora nossos 5 minutinhos de abrirmos aqui o microfone e de trocarmos as ideias. Como esse assunto, assim, bem, como eu coloquei, bem polêmico, alguns vieram de uma experiência passada com um contexto, com um conceito e outro, e no fim a utilidade desses, tanto um como o outro, é a mesma. Só o agora existe e só o que é o todo, só a unicidade de Deus é real. Alguém quer trocar alguma ideia? Eu quero dar o seu depoimento. Quem começa? Oi, Magna, sim? Uhum. Então, eu passei rapidamente no interior, na casa dos meus pais, aí só vim aqui rapidinho, que eu não vou poder vir no Natal, e já volto para São Paulo, né? Por isso que... Mas olha só, o que eu ouvi de ti, e nossa, às vezes a gente ouviu uma palavra e o que você disse, o ego, ele está no passado e no futuro. Ele não passa no presente e no agora, né? Ele tramita só entre os dois. Agora, o agora está o Espírito Santo. Gente, que alívio! Então, não faz o que aconteceu, o que está por vir. O Espírito Santo está comigo aqui agora. Ele nem passa perto. Exato, simples assim. Simples assim. Olha como a gente uma palavra que houve cai o entendimento, né?
Então, assim, você pode ficar em paz agora. Porque o ego, o que te perturba, o que te deixa maluco é o ego, ele não tá aqui, ele nem tá. Sempre o que te perturba é o passado ou o medo do futuro, ou a culpa do passado, né? Ou o medo do futuro. No momento, olha que ficha que cai. Até mesmo o perdão no momento presente, não existe perdão, perdoar o que no eterno presente? Porque o presente é do Espírito Santo. Não há erro no presente. Se houve equívoco, se houve erro, foi dentro do ego, porque foi no passado. Se há medo do que vai acontecer, é futuro, é ego. Enquanto acreditarmos, ainda praticamos o perdão. Presente. Temos tudo. Temos tudo. E outra coisa, o agora, o presente é sempre agora. Nunca vai existir um tempo que tu possa dizer agora não é agora. Né? Não existe um tempo sem o Espírito Santo. Não existe um tempo que ele não esteja presente. Nossa, que entendimento, viu? Obrigada! Isso, um entendimento tal que o curso nos proporciona, a gente, antigamente, assim, muitas vezes se levava vidas e vidas para internalizar, para fazer isso tornar real. Então, novamente, nossa gratidão a Jesus de trazer isso para a gente, né, gente? De trazer isso para nós tão prontinho, tão, né? É só nós seguir usando. Quem mais tem alguma coisa a colocar? Flora? Eu acho que está com o microfone fechado. Não está funcionando. Agora está funcionando, agora está. Então, para mim, eu sempre, anteriormente, tive uma crença na reencarnação, fiz terapia de vidas passadas, e eu percebo que, para mim, havia uma certa distração bastante errônea em relação a essa historinha de outras vidas. Então, o curso, ele traz muita paz no meu coração, porque é uma sensação de libertação. Porque não importa as histórias de outras vidas, é tudo ilusão, foi tudo fantasia do ego. Então, isso para mim foi, antes de eu ler esse capítulo da reencarnação, eu já tinha tido um insight profundo através do curso de milagres de que não tinha sentido a reencarnação, para mim, pelo menos. Né? Não significa que, deixei de acreditar, mas o meu foco, como você falou, é o perdão. O perdão é agora, é a libertação de todas as ilusões e de todas as histórias, memórias que possam vir, é oportunidade para perdoar, para total libertação, para sair realmente da roda do samsara, como os budistas dizem. Sair dessa roda de historinha, enfim, né? Então, para mim, é um contigo muito grande no meu coração. E esta é a expiação, né? Esta é a libertação nossa. Maravilhoso, porque a gente se libera, nossa. E eu gostei também disso que tu falou, que a tua sensação era de atraso, né? E o ego realmente, ele faz com que a gente fuxique cada vez mais, porque é a bela história, procure, mas não acha. Desfuxica mais um pouco, descubra mais uma causa, descubra mais outra. E isso é apenas atraso, nada mais. E de uma certa forma fortalecia essas ideias do ego, de estar pagando, eu estou pagando, por que eu vim para o Brasil? Eu tinha umas histórias muito equivocadas e ficava me embasando em vidas passadas. Quer dizer, não tem lógica, era uma sabotagem desse sistema do ego, para mim, de uma forma muito declarada. No meu caso, a ideia da reencarnação não era uma cilada. Respeitando, claro, as pessoas que acreditam. Eu não podia acreditar totalmente, mas eu vejo que é a libertação, é a salvação. Agora, né? E essa utilidade, isso é o que a gente aprendeu hoje. A nova reinterpretação e a utilidade, nos liberar do passado e do futuro.
que um é projeção do outro. Exatamente. Mais alguma colocação? Sim, por favor. Oi. Por favor, eu estou com dificuldade para mexer aqui. Estou com dificuldade para mexer aqui, mas eu gostaria de saber o sentido de expiação que eu tenho visto e eu não consegui saber, porque dá a impressão que não é igual. Eu sou de origem católica. Sim. Mas dá a impressão que não há o mesmo significado que tem a expiação na igreja. Então, e não é mesmo. Porque a expiação do curso é o desfazer de uma crença de separação de Deus. No sentido religioso da igreja, você tem que pagar um preço por um erro que você fez, por um pecado. Você tem que expiar, você tem que pagar, você tem que pagar o preço, né? Esse é o conceito religioso. Então, se eu não pago, mas Jesus pagou o preço por mim na cruz. No caso, eu aprendi isso no cristianismo evangélico. Mas a expiação do curso, ela não tem nada com preço a ser pago, porque ela é o reconhecimento que nós nunca fizemos nenhuma afronta a Deus, nós nunca caímos em pecado, nós nunca nos separamos de fato de Deus, nós apenas pensamos que nos separamos, nós criamos um pensamento, uma ilusão e passamos a acreditar nessa ilusão. E por acreditar na separação, para nós parece real. Até Jesus usa 2 termos, realidade para Deus, existencialismo para aquilo que nós acreditamos. Então, a nossa existência aqui no mundo, isso é um existencialismo, mas não é real em Deus. Então, expiar é nada mais do que desfazer essa ideia de ilusão, essa ideia ilusória de que nós nos separamos de Deus. Então, expiar, salvar, desfazer, perdoar, voltar a conhecer quem que eu sou, é tudo a mesma coisa no curso. Então, esse expiar é a melhor notícia do mundo no curso. Nas ideias religiosas é uma coisa pesada, é uma coisa que traz culpa, é um medo. Será que será que eu paguei o preço suficiente? Será que vai funcionar para mim? E no curso, então, expiar é a reinterpretação dessa culpa. É a reinterpretação do que nós acreditamos que é a culpa dentro de nós, ele reinterpreta para a impossibilidade de existir essa culpa. Porque ideias não deixam sua fonte. E nós somos um pensamento pensado por Deus. Então, a única coisa que nós temos, como ele diz no texto, é uma questão de autoria. Nós pensamos que nós nos separamos de Deus e temos agora uma autoria própria do ego, de um ser separado. E, no entanto, nós ainda estamos em Deus, nós ainda estamos no céu. E expiar é mudar a nossa mente para essa mente culpada, corrigir essa culpa, sabendo que a culpa não existe. Então, desfazer essa ideia, essa crença de separação. Isso é o expiar. Ficou claro, Malu? Muito obrigada. Muito obrigada. É o descanso no Senhor, então. Exato, exato. Muito obrigada. Mais alguém? Alguma coisa? Oi, Ingrid, eu queria falar. Sim. Ele falou bastante no começo sobre como a gente pensa sobre as encarnações antigas, assim, né, do passado. Sim. Mas também tem a crença na reencarnação, porque eu também tive uma fase assim. Eu vou trabalhar agora, vou evoluir agora, e na próxima vai dar certo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me vendo como um personagem, né? Eu estou me vendo como o André, eu não estou me vendo, eu estou me separando. Separando, totalmente, separando do teu ser, separando de Deus. E me sentindo super, né? Super assim, Sempre, sabendo tudo.
Mas isso de também. Também eu não ligo pro passado, mas eu vou focar aqui no futuro, porque aí vai ser massa. Então eu vou dar uma evoluída aqui, né? Porque eu vou voltar maravilhoso. E aí eu tô assim, me sentindo que eu sou especial incrível, de uma novo. pessoa, né? Eu tô me sentindo corpo. Aí eu vou voltar a Flora, né? Eu vou voltar assim na Bélgica, né? Na Suíça, assim, bem perto dos Alpes. Mas não é isso, a gente também acaba viajando na maionese também, né? É a mesma coisa, só que do outro extremo. Sem contar que essa ideia ainda poderia dizer não vou fazer nada agora porque igual ainda tem lá no futuro ou tem no passado. Ou sou vítima do passado ou é o futuro igual vai acontecer, então não vou fazer nada agora. Então, né, de qualquer maneira, só tem... se essa crença fosse real, só tem perdas para nós. Então, ir além, transcendê-la. Aí sim, há esse encontro conosco mesmo, essa liberação que vocês também testemunharam. Legal, então. Mais alguma? Muito libertador isso mesmo. Porque bem como nossa, maravilhoso. A gente vem trazendo parece de outras vidas, aqui tem que ser melhor para não pagar mais, né? Isso libera tudo também. Ou pagar, né, aqui nessa vida pelo que fiz antes, ou então eu tenho que ser boa hoje, senão eu vou pagar no futuro, medo do futuro, vai que eu roube hoje lá no futuro, então vão me roubar. Enfim, a liberação está no agora e o ego não está no agora. Nosso ser está só no agora. Nosso ser em Deus está no agora. Então, acho que é isso para hoje. Eu vou encerrar, então, a gravação. Agradeço demais a presença de vocês, essa contribuição e também ao Espírito Santo, né, sempre nos inspirando e nos trazendo as ideias do que nós precisamos aprender. Então, a gratidão por isso.